Então é interessante, olha, o judeu, ele procura tanto se justificar pela lei, e como todos vão dizer assim, mas Abraão não era do tempo da lei, não existia lei no tempo de Abraão. Então o que o judeu faz? Ele dá um jeitinho, ele fala, ó, não, o Abraão, naquele tempo, ele cumpria já a lei sem existir a lei. Eles dizem, não, olha aí, ele não circuncidou seu filho, isso aí não é da lei. Olha aí, ele não foi lá oferecer Isaac em sacrifício, isso aí não é da lei. Então olha só que coisa tremenda. Eles querem se justificar de todo jeito pela lei. Mas Paulo diz, não. Quando Abraão creu em Deus e foi justificado, foi antes disso aí acontecer. Quando Deus diz para ele que da sua esposa de quase 90 anos ele teria um filho, ele acreditou nisso. E isso aí é antes de Abraão fazer a circuncisão, é antes de Abraão oferecer o seu filho em sacrifício. Então ele foi justificado não porque fez alguma coisa, mas porque acreditou numa promessa de Deus. Veja só, ele acreditou em Deus antes de acontecer. Então Paulo vai usar esse argumento. Judeu, não fique querendo colocar Abraão como guardador da lei. Esse aí é o mesmo caso do dízimo, né? As pessoas falam que o dízimo é da lei, não sei o quê. Mas como? Abraão deu o dízimo antes da lei existir. E é coisa de fé, dízimo. Não adianta discutir sobre isso com as pessoas. Isso é coisa de fé. A pessoa não tem fé? Não dá. É a coisa mais simples que tem. Essas coisas aí, salvação, justificação, dízimo, essas coisas, isso é coisa de fé. A pessoa fica discutindo essas coisas, não adianta discutir. Isso é coisa de fé. Quem tem fé, faz. Quem não tem, não faz nada, pronto. Não adianta discutir. Então nós agimos por fé. Não adianta discutir as coisas. Então veja só, Paulo está explicando para os judeus. Olha, quando Abraão creu em Deus e foi justificado, ele ainda não tinha feito a circuncisão, ele ainda não tinha oferecido Isaac. Olha só, quando é que ele foi fazer isso? Muito depois, porque quando ele creu em Deus, ele foi justificado. Quando Isaac foi nascer, foi muito tempo depois dessa promessa de Deus. Aí é que Deus, quando nasceu lá o Ismael, né? Aí vem o Isaac e tudo. Aí nessa época é que Deus vai falar com Abraão para fazer a circuncisão. Mas a promessa tinha sido dada há 14 anos atrás. Então veja bem, Paulo está dizendo como é que Abraão seria da lei se 400 anos antes da lei é que Abraão creu em Deus. Então não tem nada a ver com lei. Tem a ver com fé, com graça de Deus. Quando Deus diz para Abraão que ele vai ser pai de nações, quando Deus faz a promessa de nascer o Isaac, isso é graça de Deus. Não quer dizer que Abraão merecia, não quer dizer que Abraão era melhor do que os outros, não quer dizer que Deus estava pagando alguma coisa para Abraão, nada disso. Deus amou Abraão lá na Mesopotâmia, onde o pai de Abraão era um idólatra. Está escrito na palavra de Deus. Então era uma família que estava na idolatria. E Deus tirou Abraão de lá, escolheu Abraão pela sua graça, não é por merecimento. Então no tópico 2 tem Abraão, promessa e justificação. Na aliança abraâmica, Deus prometeu fazer dos descendentes de Abraão uma grande nação. Ele também prometeu ao patriarca que lhe daria como herança a terra e faria do seu servo uma bênção para todos os povos, como está em Gênesis 12, de 1 a 3. Fazendo referência a essa promessa divina, Paulo argumenta que a justificação não poderia decorrer da obediência à lei, pelo fato de que quando Deus fez a promessa a Abraão, este nem mesmo era circuncidado, como está em Romanos 4, de 10 a 15.
A própria crença judaica dizia que a fé obediente de Abraão nas promessas de Deus lhe foi imputada como justiça, Gênesis 15, 5 e 6. Para Paulo, se as bênçãos divinas prometidas a Abraão dependessem da obediência ao código mosaico, então as promessas de Deus teriam falhado, visto que ninguém fora capaz de cumprir ou guardar a lei. Então isso aqui é fatal para o judeu. Veja só, Paulo está dizendo que se alguém fosse justificado diante de Deus pela lei mosaica, então ninguém poderia ser justificado, porque ninguém conseguiu cumprir toda a lei. E se a própria lei diz que deixar de cumprir um só dos mandamentos, a pessoa é condenada, então ninguém conseguiu cumprir a lei. Só Jesus cumpriu a lei. Então só haveria Jesus sem a condenação. Todos foram condenados. Olha só, não existe justificação pelas obras. E isso aí perturba, né, quem quer de toda maneira guardar a lei ou se justificar dizendo que fez alguma coisa para ser salvo ou para ter alguma coisa, alguma promessa de Deus. Não é pelo que nós fazemos, mas é pelo que nós cremos. Então veja só que Deus promete a Abraão que vai nascer o filho, promete a Abraão que ele será pai de uma grande nação, promete a Abraão que ele será dono de terras e mais terras, tudo isso no futuro, e Abraão creu nisso. Ele não poderia ser justificado pela lei, porque quando ele vai fazer a circuncisão, já ele tinha acreditado em Deus, quando Deus promete aí que ele faria dele uma grande nação, quando Deus promete que nasceria o filho, que lhe daria a terra, tudo isso foi antes da circuncisão, e ele creu nisso. Então ele não foi justificado por lei nenhuma, nem porque aí cumpria algum tipo de lei antes da lei existir, nada disso. Ele foi justificado pela fé em Deus. No tópico 3, Abraão, ressurreição e justificação, Romanos 4, 18 a 25. Na teologia de Paulo em Romanos 4, 18 a 25, há um paralelismo entre a fé de Abraão e a fé do cristão. Ambos creram em um Deus que torna possível as coisas impossíveis. Paulo mostra que Deus tornou possível a concretização das promessas a Abraão, mesmo sendo seu corpo já amortecido pelo fato de sua idade avançada, e dessa forma recompensou a sua fé. A sua fé, mesmo contra as evidências externas, garantiu-lhe a concretização das promessas. Romanos 4, 16 a 22. Da mesma forma, a fé do cristão na morte e ressurreição de Jesus, o Filho de Deus, é a garantia de que as promessas de Deus em sua vida também serão cumpridas. Romanos 4, 23 e 25. Então, olha só, a justificação de Abraão se deu por quê? Porque ele creu que o impossível Deus faria que fosse possível. Então Paulo diz que é paralelo à nossa fé cristã, porque nós também acreditamos numa coisa que, olhando assim humanamente, nós vamos ver que é impossível. Jesus, o Filho de Deus, Deus mesmo vinha à terra e morrer em nosso lugar. Então humanamente nós olhamos, impossível isso. Mas nós acreditamos. Abraão olhava para sua mulher de quase 90 anos, e quando Deus diz, através dela vai nascer o filho, eu vou fazer uma grande nação de vocês, ele olhava para a sala humanamente e dizia o quê? Impossível de acontecer. Uma mulher de quase 90 anos jamais teria um filho. Então era impossível humanamente de acontecer. Mas ele acreditou no impossível. Olha aí. É uma fé impressionante. Assim também é a nossa fé. Nós vamos acreditar numa coisa impossível. Agora, veja bem que essa fé é dada por Deus também, é dom de Deus. A coisa mais impressionante é isso. Por quê? Quando Abraão é chamado por Deus, quem era Abraão? Não sabia nada de Deus. Mas Deus o escolheu soberanamente pela sua graça. Agora ele precisaria de fé para acreditar numa coisa impossível. Então Deus dá essa fé para ele.
para ele atender o seu chamado, para ele fazer a sua obra, para de Abraão nascer Israel, os judeus, e desse povo nasceu o Filho de Deus na terra para salvar-nos. Então a escolha é soberana de Deus. Assim também nós. Qualquer um que se interessar por Deus, esteja ele onde estiver, Deus levará até ele a chance para ele ser salvo. Deus lhe dará a fé para acreditar no impossível, que um dia Deus mesmo esteve conosco e se fez homem e morreu em nosso lugar na cruz do Calvário para nos salvar. É coisa maravilhosíssima isso. Imagine crer que Jesus morreu como homem e ressuscitou. Por isso que é importante isso. Olha aí, Paulo diz que tem que acreditar na ressurreição. Acreditar que Jesus está vivo. Se alguém acredita que Jesus o salvou e está vivo, ele está acreditando uma coisa possível. Como é que alguém morre e ressuscita? Então, humanamente, é impossível. Olha aí, é crer no impossível. Então, essa ressurreição de Jesus é importantíssima. Por isso que Paulo diz em Romanos 10, se com a tua boca confessares o Senhor Jesus, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. E Paulo fala em 1 Coríntios 15 que quem não acredita que Jesus ressuscitou, não está salvo. Olha só que coisa impressionante isso. Se alguém não acredita que Jesus morreu e ressuscitou, ele não tem justificação. Não existe salvação para ele. Por quê? Para ser justificado, é preciso crer no impossível. É preciso crer no poder de Deus. Vamos então à conclusão. Chegamos ao final de uma importante lição sobre a doutrina da justificação pela fé. Nesta lição, aprendemos que Paulo recorreu à experiência do patriarca Abraão para argumentar contra a crença judaica que associava a aceitação das obras como garantia de justificação diante de Deus. Para Paulo, isso não poderia ser verdade, já que o velho patriarca não possuía mérito algum quando recebeu as promessas de Deus. As bênçãos recebidas por ele, assim como as da nova aliança, decorrem exclusivamente da graça de Deus em resposta à fé. Então, Paulo, explicando sobre a justificação pela fé, ele usa então Abraão como exemplo, porque Abraão, sem ser nada, sem ter feito nada para Deus, ele acreditou nas promessas de Deus. Quando Deus diz, sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei, olha aí, precisou de uma fé tremenda. Como é que eu vou sair para uma terra que eu não sei nem onde é? Como é que eu vou largar aqui meu país, largar tudo? Ele não largou no momento, não teve fé suficiente aí para largar a família, não obedeceu totalmente a Deus, levou a família junto